A regulação da mídia provoca polêmica na Câmara dos Deputados, entre os jornalistas e a Associação Nacional dos Proprietários dos Meios de Comunicação. Ricardo Pedreira, diretor executivo da Associação Nacional de Jornais, defende a autorregulação da mídia, isto é, os próprios veículos de comunicação estabeleceriam a sua regulação. Para debater o assunto, convidamos os deputados Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, e doutor Biali, do PSB também de São Paulo. Eu sou Tarcísio Holanda e começa agora pela TV e Rádio Câmara, o Brasil em Debate. Deputado Duarte Nogueira, como é que o senhor vê esse debate em torno da regulação da mídia? Olha, eu acho que o debate é importante e quero inicialmente cumprimentar e agradecer o convite, Tarcísio, cumprimentar o deputado Biali, que vai participar conosco desse diálogo. E eu participei essa semana, fui proponente de uma audiência pública para discutir a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. No último dia 3 de maio, comemorou-se o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. E nós fizemos, portanto, essa semana uma audiência pública alusiva ao dia e coincidindo, inclusive, com a perda de 2 jornalistas importantes, defensores da liberdade de imprensa e da livre iniciativa, que foi o Dr. Rui Mesquita, do Estadão, e o Dr. Vitor Tivita, da Editora Abril, idealizador da revista Veja. E nós fizemos um debate com todos os segmentos envolvidos, de jornalistas, empresas de rádio, jornal, televisão, não tem como não discutir também a questão da internet, e isso tudo num palco, depois de 25 anos da Carta Constitucional de 88, onde o Brasil viveu, nesses últimos 25 anos, um prazo mais longo do exercício da democracia plena, sem interrupções. Eu lembro sempre que, desde que a gente foi descoberto em 1500 pelos portugueses, nesses 513 anos de existência do Brasil, a parte mais longeva, de maior continuidade democrática que nós tivemos, foram esses últimos 25 anos depois da Constituição de 88. Sempre houve rompantes de quebra de democracia, ditaduras e assim por diante. E então, atos, né? Exatamente. Então, nós temos que aproveitar esse período de serenidade e de continuidade e estabilidade democrática para sempre continuar defendendo a liberdade de imprensa como um dos instrumentos mais importantes do exercício democrático. E é claro que há sempre uma polêmica envolvendo uma suposta concentração dos veículos de comunicação em um conjunto de grupos, e, ao mesmo tempo, é aquilo que se diz não só da liberdade de imprensa, mas a liberdade de organização dos veículos de comunicação. Eu vou um pouco na linha do que o próprio ministro Carlos Aires Brito, em 2009, ao dar o parecer pela inconstitucionalidade da lei de imprensa que vinha da ditadura militar, ele deu a lei de imprensa como uma lei inconstitucional e abriu, portanto, ali um espaço para que a gente pudesse estar discutindo mais esses aspectos de como estabelecer não um novo marco regulatório, mas se de fato existe a necessidade de você criar instrumentos legais ou jurídicos para regular de alguma maneira a imprensa. Na minha opinião, ainda não fui convencido disso. Eu acho que quanto mais aberto e mais livre for a imprensa, melhor para o exercício da democracia. Ressalvado algo que conversávamos aqui antes do início do programa, que são as matérias feitas injustamente por alguns jornalistas ou alguns veículos de comunicação. Mas para isso cabe a defesa já no próprio Código Penal, no Código Civil, que envolve calúnia, difamação, retratação, distratação e assim por diante. Então, eu acho que é importante a TV Câmara, como um instrumento de comunicação do Congresso, da Câmara dos Deputados, poder trazer isso para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes da Rádio Câmara, para que a gente continue a preservar essa questão tenra, mas tão fundamental, que é a liberdade de opinião das pessoas, a liberdade de imprensa e a liberdade de relatar os fatos. E uma outra coisa que a gente comentou também, você como jornalista, um jornalista, enfim, destacado, que conhece a história do Brasil, viveu a história do Brasil durante períodos das mais diferentes características que a gente teve nesses últimos 50, 60 anos, É verdade. Sabe? Eu fui repórter no Rio quando houve um golpe, depois do João Goulart. Veja só, então, você vivenciou na pele... Jornal do Brasil. Como é exigente, difícil exercer o papel do jornalista com isenção,
com qualidade, com equilíbrio. E só esse ano, Tarcísio, o Brasil já perdeu 4 jornalistas. Nós tivemos 4 jornalistas assassinados. Nós estamos caindo no ranking das entidades que acompanham a liberdade de imprensa, o exercício da atividade de imprensa, sobre as faltas de cuidados que a gente tem tido com os nossos profissionais. Eu sou vice-presidente da ABI. E a ABI vive emitindo nota de protesto contra essas violências praticadas contra jornalistas no interior do Brasil, Mato Grosso, Goiás, em vários estados do país. Né? Mas doutor Biali, deputado doutor Biali, também de São Paulo, como o deputado Duarte Nogueira, a liberdade de imprensa é essencial para o regime democrático. Sem ela não existe democracia. Não é verdade? É verdade. Eu penso que a democracia só existe com a liberdade de imprensa. Mais ainda, se você não tiver uma imprensa que faça uma imprensa investigativa, livre, neutra, você não terá democracia de forma alguma, porque os interesses, principalmente econômicos financeiros, dentro do Congresso, no Executivo e até no Judiciário, ele é muito forte. E a imprensa, que também sofre desse interesse financeiro, e porque ela é patrocinada pelas grandes empresas, ela consegue manter uma certa neutralidade, porque ao mesmo tempo que ela é patrocinada por esses interesses, ela serve esses interesses na medida que ela leva os seus produtos, as suas marcas, até o consumidor. Então, ela é talvez digamos, é o quarto poder, mas o mais independente da influência financeira direta de todos. Então, eu acredito que a gente deva ter a imprensa o mais livre possível. No entanto, a gente precisa de ter, Duarte, uma solução melhor para esses abusos de poder que a própria imprensa às vezes fazem, como a gente disse anteriormente, aquele quadro das crianças adotadas na Bahia. E quando você diz que existe o Código Civil para regulamentar isso, você tem, e a gente já ouviu isso várias vezes, uma reportagem que destrói, famosa reportagem daquela escola de base que aconteceu lá em São Paulo. Então, você destrói uma família, destrói as pessoas, e quando passa o tempo, esclarece e vê que absolutamente nada daquilo era verdade, você vê pequenas notas, e quando tem um direito de resposta, vem na primeira página do jornal, ou uma leitura eventual por algum jornalista, de forma monótona, na primeira página, um quadrado fechado, sem nenhum interesse, enquanto a reportagem inicial tinha chamadas grandes, dinâmica de diagramação, e isso não é uma coisa equilibrada e justa. Nisso, eu penso que deveria haver, não sei como ainda, não tenho o formato para dizer como é que a imprensa tem que ser controlada. Muito da violência que a gente vê, e você citou, Tarcísio, sobre os jornalistas, é pela impotência que o indivíduo se sente diante da imprensa. Porque a gente que é do interior sabe que, eventualmente, por achaques financeiros, por querer verbas, o jornalista critica, e quando você manda as respostas, ele absolutamente não produz nada, não fala nada. A gente tem que ser neutro e imparcial nisso. A imprensa tem que ser livre, mas ela não pode usar da sua força para provocar a destruição. E lembrar que a imprensa ela tem uma filosofia. A notícia é a coisa errada, a coisa ruim. A coisa boa é propaganda. Eles querem receber para poder divulgar. Isso é uma das coisas que a gente tem visto o tempo todo. Agora, deputado Duarte Nogueira, existe uma tendência. Nós vivemos num regime capitalista, economia de mercado. A tendência do monopólio, como existe no Brasil, a Globo é, na prática, um grande monopólio. Mas vem cá, mas isso existe na Europa, existe nos Estados Unidos. Nós vivemos num regime de economia de mercado e é natural que esses conglomerados existam. Bom, Tarcísio... É uma realidade você no sabe, México, nos Estados Unidos, no mundo todo, na Europa, no mundo todo todo. lugar. Você sabe que para manter uma empresa funcionando, É muito caro. Num momento de muita competitividade, isso também existe, claro, para os meios de comunicação, rádio, jornal, televisão, os portais da internet, esses portais interativos. Só para vocês terem uma ideia, o Google é o segundo maior faturamento econômico de publicidade do Brasil. Já está em segundo lugar.
E é uma coisa insidiosa, assim, meio que silenciosa, que você não percebe. Verdade. Então, é o advento da nova tecnologia. A liberdade na internet. Exatamente. Né? Então, existem limitantes já presentes hoje, né, para evitar o monopólio ou oligopólio, mas ele também não limita tanto porque você tem que ter uma certa escala, senão as empresas não sobrevivem. Né? Elas precisam ter uma escala suficiente para poder manter o seu equilíbrio entre as suas receitas e as suas despesas. Agora, o que o Bialy aqui lembrou são as injustiças que ocorrem, que de alguma maneira a gente precisa chamar a atenção. E essas injustiças elas serão corrigidas, porque elas são exceções, não é a regra, são exceções. Essas exceções elas serão corrigidas na autorregulamentação ou vai exigir alguma forma de obrigatoriedade de um novo marco legal, de uma nova decisão de mudança das leis para que isso venha a ocorrer? Nós somos 513 parlamentares aqui da Câmara dos Deputados. Que eu saiba, não tem nenhuma iniciativa de propor um novo marco regulatório de iniciativa de um deputado, seja quem quer que seja. Né? Então, é uma coisa muito delicada, porque ela envolve a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a essência da democracia. Mas, como ocorre hoje nos Estados Unidos e na Inglaterra, situações diferentes que têm levado a sociedade a discutir e a propor alterações. Quais são? Nos Estados Unidos, na semana que passou, ocorreu a quebra de sigilo de jornalistas supostamente feitos por membros do governo, que inclusive pode atingir até a Casa Branca, tem toda uma especulação em torno disso. Isso já é ilegalidade, porque você só pode quebrar sigilo ou vasculhar a vida de quem quer que seja com decisão judicial. Né? Então isso já está salvaguardado, mas é uma coisa que trouxe esse debate para a sociedade americana nesses últimos dias. No outro lado, é o julgamento daquela rede de comunicação do Robert Murdoch. Né? O Murdoch, o inglês. Isso, que cometeu invadiu a privacidade de pessoas, injúrias em cima de pessoas, expondo a vida de pessoas e assim por diante. E a Inglaterra, ela tem uma constituição constitucionária, ou seja, ela nem estava escrita. Ela vem do consuetudinária. Isso, constitucionária. É o hábito, o costume. Exatamente, usos e costumes. Vem do 1200, né? Vem da época medieval. E eles não tinham, como nós temos no Brasil, a partir de 88, um capítulo todo na Constituição, zelando pela liberdade de imprensa, pela liberdade de opinião. Do ponto de vista constitucional, nós temos toda a estrutura na Carta Magna. A democracia nasceu na Inglaterra. Né? Me lembro, inclusive, que foi um parlamentar do PSDB que foi muito zeloso, e jornalista, teu colega, o Arthur da Távola. Né? Sim, que era um grande jornalista. Sim, que foi alguém que trabalhou muito na Constituinte e depois para preservar esses instrumentos da liberdade de imprensa. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta com os deputados Duarte Nogueira, do PSDB paulista, e doutor Bialy, do PSB, também de São Paulo. Nosso tema é a regulação da mídia no Brasil. Deputado doutor Bialy, mas essa tendência das grandes corporações realmente é um fenômeno natural, mas que preocupa. Porque, por exemplo, algumas coisas que o deputado Duarte Nogueira falou que são verdadeiras. O leitor, por exemplo, que não gostou de determinada informação relacionada com algo que lhe interessa, que lhe toca de perto, ele não tem como entrar, só se o jornal deixar. A verdade é que... Devia se regular o direito da pessoa que está envolvida numa matéria, numa determinada notícia, ou reportagem, ou de editorial, ou seja lá o que for, ter o direito de publicar algo em relação a... O contraditório. Né? O contraditório, ter direito ao contraditório, exatamente. Ou melhorar a presença dos ombudsman nos veículos de comunicação. É o que faz o papel de defesa
do consumidor daquela mídia, Da do sociedade. consumidor do jornal, do consumidor da televisão, Na do nossa consumidor cidade. do Perfeito. rádio. Não- E estabelecer cartilhas, né, ou formas de você mostrar para as pessoas os direitos que elas têm também como consumidor de mídia. Claro. Né? Claro. Não é só o espaço da coluna do leitor ou o erramos, que É. acontece no jornal muito Fica no- pequenininho. é. Então a pessoa se sente, de fato, muitas vezes vilipendiada, muitas vezes injuriada E fica injustiçada. agressiva. Fica agressiva e Exatamente. acaba provocando essas mortes. Mas uma das coisas assim, interessantes que eu gostaria de relatar aqui é, na minha cidade, que é uma cidade de 360 mil habitantes, que é Franca, tem um jornal que chama Comércio da Franca, um jornal de mais de 50 anos lá, e eles criaram um conselho de leitores. É uma forma interessante de você ter, pelo menos, uma certa controle Uma social. participação, né? Controle Acompanhamento. social. Eu acho que essa é uma forma interessante que deveria ser multiplicada, esses conselhos de leitores, para que eles pudessem participar. Falta ainda ouvirem, eu percebo que esses jornais, na grande sua maioria, as rádios também, eles dão uma notícia e não ouvem as pessoas interessadas. Frequentemente dizem, não foi encontrado, não conseguiu falar, não atendeu o telefone, que nem sempre é uma resposta verdadeira. Às vezes tentou uma vez, se é que tentou o número certo do telefone. Então, era preciso que houvesse esse verdadeiro contraditório e que houvesse esse tipo de conselho de leitores para que o jornal pudesse ser criticado, pudesse ser dito, olha, não, essa matéria não foi justa, e aí, depois da crítica, que se tomasse a correção. Porque não adianta você fazer as coisas oficiais. Mas o senhor acha que devia se definir esse direito do leitor em relação ao veículo na lei? Na verdade, seria muito bom que fosse autorregulação, mas a gente entende que a autorregulação no nosso país, a não ser a de publicidade, não funciona muito bem. A única autorregulação que funciona bem ela é oficial, que é do Banco Central. Né? O Banco Central é uma autorregulação dos bancos, mas, na verdade, precisamos ter, eu imagino, que se tivesse um projeto de lei que, pelo menos, criasse. Agora, não pode ser uma coisa, talvez a autorregulação fosse melhor do que o oficial, porque no oficial cria-se o cargo, cria-se o sistema e não funciona. A sensação que tem, às vezes, é que, por alguns momentos, essa autorregulação não funciona, ela não se autorregula. Então, eu acho que o segredo, a oportunidade que a gente tem para, pelo menos, colocar isso em debate, é discutir uma forma de incentivar que a autorregulação ocorra. Que estímulos que nós seremos capazes de fazer para induzir a autorregulação? Ou seja, você fazer com que haja um desencadeamento para que a autorregulação ocorra e essas injustiças sejam, portanto, evitadas. Mas Veja bem, é aquela história, o cara vai num jornal, ou um jornalista, ou um veículo de comunicação poderoso, com grande audiência. Ele escolhe determinada figura e faz uma matéria destruindo a reputação daquela pessoa e fazendo acusações nem sempre verdadeiras. É a mesma coisa que você pegar um travesseiro de pena em cima de um prédio, jogar todas as penas para fora, aquilo sai voando, e como é que você vai juntar depois se ocorrer uma injustiça? Né? Aí dar o mesmo espaço que foi dado, no mesmo momento do dia ou da hora, no jornal, no rádio, da televisão, para aquela pessoa se defender depois que ela foi injustamente acusada, ou seja lá o que for. Então, essa autorregulação... Agora tem o Código ela Penal. se dá Tem o Código Penal. Exatamente, pelo acompanhamento da sociedade, A infâmia, pelo acompanhamento do Poder a Judiciário calúnia, e são regulados e pelo Código Penal. Código Penal. E uma outra coisa que ocorre demorado. também. E uma outra coisa, Outro detalhe, que é demorado. uma outra coisa que ocorre também. A justiça comete injustiças. Também. Né? Porque, veja O bem, processo é muito lento, demora 10, 15 anos. está ocorrendo hoje aqui em Brasília. Né? O jornal Estado de São Paulo está há 3 anos consecutivamente impedido de publicar uma matéria porque ela é ofensiva à família Sarney, né? por um caso envolvendo um dos representantes da família Sarney. E a justiça está impedindo que haja liberdade de imprensa para divulgar os fatos como, de fato, eles ocorreram. Então, essa questão ela é muito cara para a democracia. É claro que são exceções, nós não estamos falando de regras aqui, nós não estamos falando de coisas que são
em sua maioria, nós estamos falando de algumas exceções, mas o zelo, né, do parlamentar, que representa a sociedade, é transmitir aqui no parlamento as aspirações e as vontades de pactos que a sociedade quer firmar ou repactuar com ela própria. Verdade. Não é? É para isso que serve o parlamento. E é para isso que as instituições precisam estar funcionando, para que as pessoas possam interagir, participar, ainda mais numa sociedade moderna, dinâmica, onde a velocidade das informações corre o planeta em segundos. Né? Se a gente tosse aqui ou gera algum fato que pode virar notícia, imediatamente no outro lado do planeta já está sabendo. Se uma pessoa pula de um prédio ou se acontece um fato de um recorde mundial de qualquer coisa no esporte, todo mundo sabe imediatamente. Só para a gente ter uma ideia, quando o presidente Abraham Lincoln foi assassinado lá naquele teatro em 1865, quando foi a data que ele faleceu, ou perto disso, o velho mundo, né? A Inglaterra demorou 14 dias para saber da notícia, que era o tempo que o navio saía para poder chegar lá e entregar. Hoje é na hora. Hoje é no mesmo segundo. Então, essas coisas que envolvem comunicação, transmissão de informações, transmissão de dados, elas precisam ter total abertura, total transparência para que a gente possa fazer essa autorregulação. Agora, esse interesse, por exemplo, de definir os direitos dos leitores em relação aos veículos, os veículos sempre encaram, com justa razão, com preocupação quando se tenta apresentar alguma lei para definir claramente o direito do leitor em relação ao que foi publicado. Eles reagem. Agora, o senhor acha, por exemplo, doutor Biali, que devia ser regulado em lei isso? Eu penso que deveria haver um capítulo do Código Civil específico, mas específico mais na agilidade, que fosse rápido nas suas decisões, como se fosse um tribunal de pequenas causas direcionado para a imprensa, e que um fato acontecido, se não autorregulado, pudesse ser imediatamente arbitrado e isso tivesse uma solução. Agora, o Duarte falou uma coisa interessante. Não tem nenhum projeto correndo dos 513 deputados sobre imprensa. Não tem porque aqui, essa casa, a Câmara dos Deputados, ela é realmente a representante do povo. Pode reclamar, pode falar mal dos deputados, mas nós temos aqui na Câmara dos Deputados a nossa sociedade representada. Não há, e olha que eu não vim do meio político, eu sou médico e vim para o meio político depois, mas eu tenho hoje convicção tem muita absoluta. gente qualificada aqui na Câmara. Não, eu estou, assim, hoje nós temos aqui realmente uma amostra da sociedade. Aqui se discute o que a sociedade está discutindo. E não faz parte da discussão da sociedade o controle da imprensa, qualquer coisa. A sociedade, isso interessa a quem foi acometido de algum problema, quem teve alguma situação que achou ruim, mas não acomete a maioria da sociedade. A maioria da sociedade está só observando. E é o que nós estamos fazendo. É isso mesmo. A questão da liberdade de imprensa, por ela já estar presente e ela ser exercida na plenitude no nosso país, a liberdade de imprensa, ressalvados algumas injustiças, que são algumas exceções, ela não é pauta prioritária da sociedade, porque a sociedade já conquistou esse direito da livre expressão já o vive, e né? da imprensa aberta. Isso. Agora, a partir do instante que, eventualmente, esses fatos que possam ser colocados como injustiças ou como a necessidade de você ordenar de maneira mais equilibrada o advento do uso de novas tecnologias, como é a questão da internet, as redes sociais, a eventual invasão da vida das pessoas, obtendo as suas informações e sugando aquilo eletronicamente, que pode ser uma espécie de pirataria da vida dos arquivos eletrônicos de determinada pessoa. Esse é um assunto que, obviamente, pode, em determinado momento, vir à luz para ser uma questão a ser discutida, como é o caso do marco legal da internet, que já trouxe uma grande polêmica, está em ampla discussão, e em todas as vezes que você vai dar um passo nele, a primeira coisa que se coloca, qualquer restrição que você fizer, você vai estar restringindo a liberdade. E aí ela, obviamente, o debate não avança. E hoje a internet ela tem um problema muito sério, que é o fato de
de ter, eu diria, 60% de inverdades na internet e só 40% de verdades. As pessoas comentam o que querem na liberdade que isso dá da internet, não se preocupam nem em validar o fato. Eu vejo muitas notícias na internet replicando. Aqui para nós, eu tenho medinho da internet. É verdade. Eu sou muito sóbrio quando eu entro lá. No jornal você documenta, É você sabe quem perigoso, fez. é Na internet perigoso. nem Ainda mais sempre. os adversários, nós que somos políticos e que vivemos da nossa palavra e da nossa imagem, né, e do nosso legado, os adversários que querem destruir a reputação de quem quer que seja, coloca na internet qualquer mentira que for, dependendo de como aquilo repercute, aquilo corre, corre viral. o viral. Né? Ó, nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Duarte Nogueira, Obrigado. do PSDB de São Paulo, Obrigado. e doutor Biali, do PSB, também de São Paulo. O Brasil em Debate termina aqui. Nosso tema foi a regulação da mídia no Brasil. Eu sou Tarcísio Holanda e espero você no próximo programa.